Os exercícios físicos em parques e academias estão proibidos nesse momento da pandemia. Os educadores físicos e todo o setor cobram a reabertura das atividades e destacam a importância que elas têm para garantir a imunidade contra o vírus. De portas fechadas pela segunda vez durante a pandemia, o estúdio personalizado dos jovens sócios completou um ano. Quando eles sentiam que o negócio estava começando bem, parou de novo. Para os dois, uma incoerência impedir atividade física no momento em que os hábitos saudáveis, que fortalecem o sistema imunológico, são tão importantes na luta contra o novo coronavírus. Eu acho muito mais incoerente ainda que no começo da pandemia eles pediram para o educador físico se cadastrar como linha de frente se precisasse realmente da gente, mostrando de fato a importância da saúde, ou do educador físico na saúde, e agora eles acabam impedindo a gente de trabalhar. Eles abrem decreto e fecham decreto, cada vez eles realmente mudam, a opinião deles. Para não prejudicar mais os alunos, eles prorrogaram o contrato e também estão dando aulas online. Mesmo assim, o prejuízo é de todos. A dificuldade é sempre manter o aluno treinando, A gente sabe o quanto que é difícil você sair de casa, querer fazer uma atividade, querer ter algo a mais no seu dia para providenciar saúde e melhorar nos seus hábitos do seu dia a dia. E esse abre e fecha só complica para a gente também, porque os alunos também, de certa forma, eles se sentem lesados e não está vindo, e não está conseguindo cumprir o contrato que eles assinaram com a gente. O Eduardo vive a mesma dificuldade na academia dele. Um lugar que atende 400 alunos, hoje está completamente vazio. Uma experiência de 16 anos, que defende com entendimento o quanto a atividade física é necessária nessa fase de transmissão do vírus e que já havia sido liberada com todos os protocolos sanitários. Porque, na verdade, na esfera federal, nosso presidente já deu desde maio de 2020 como serviço essencial, academias e centros esportivos. E a gente também teve na esfera municipal, no dia 29 de novembro, o Duarte Nogueira assinou também como serviço essencial na nossa cidade. E a única esfera que falta é a esfera estadual, que é a que nos realmente derrubou, na terça-feira, dia 9 de novembro, dia 9 de março. O serviço que a gente está permitindo ser trabalhado. Depois de 8 meses, nós trabalhamos um serviço muito essencial à saúde, à população, e realmente é muito frustrante e, na verdade, não é justo isso com todos que estão passando, nem com os donos de academia e principalmente com a população que tem muito a perder. A indignação dos donos de academias é que o próprio Centro de Contingência do Estado, criado para controlar ações contra a Covid, fez um pronunciamento ano passado sobre a importância da atividade física durante a pandemia. E agora vai na contramão de tudo que já defendeu. De todos os hábitos que nós temos e que nós podemos ter de hábitos saudáveis, o fator mais significativo, aquele que traz mais impacto sobre a saúde da população, sobre a saúde das pessoas, sobre a preservação e prevenção de doenças, é a atividade física. Mais do que qualquer outra coisa, mais do que alimentação saudável, mais do que o hábito de não fumar, a atividade física é a que todas as pesquisas científicas mostram que tem o maior impacto sobre a saúde das pessoas. Então, não faz sentido nenhum, controverso, realmente nós não estamos funcionando. Esse realmente é a nossa argumentação e a nossa frustração realmente no dia de hoje. O que vocês pretendem fazer diante disso? Então, já estamos junto com o nosso Conselho Regional de Educação Física, o CREF, e a ACAD, a Associação de Academias do Brasil, nos representando lá em São Paulo, para tentar tornar essa atividade em diário oficial o mais rápido possível, para que nós podemos voltar ao nosso trabalho, não só em Ribeirão Preto, mas como no estado de São Paulo inteiro. Enquanto isso, o médico defende a relação direta dos exercícios físicos com a imunidade. Quem faz fica mais protegido. Quem não, mais suscetível a certas enfermidades. O pediatra fala principalmente do fator obesidade. Quem pegou a Covid e foi mal, foi para UTI e morreu, etc., o único traço em comum, desde criança até idoso, foi a obesidade. Se você está obeso verdadeiro, ele está com uma chance, 50% de chance a mais de ter um comprometimento fatal do que uma pessoa que não seja obesa. Isso, obviamente, vai junto com a atividade física. Outro ponto importante é a relação das atividades com o aparelho respiratório, principal alvo do coronavírus. Nadar, pedalar, exercícios aeróbicos fortalecem o sistema respiratório. Como a gente tem um vírus respiratório, se você pega uma pessoa com um pulmão que não funciona direito já, normalmente, um coração que trabalha quase no limite e pega uma doença dessa, você piora extremamente.
E se a gente não aprender a conviver com o vírus, o que vai acontecer? A gente vai ter o vírus e vai ter todas as outras mazelas de uma população sedentária, tá? Sem preparo físico, deprimida, ansiosa e tendo os outros defeitos todos que a gente sabe que a ociosidade faz com a gente. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. O governo do estado disse que a escalada da pandemia em 2021 forçou a formular a atual estratégia, mas tem pacotes de medidas econômicas priorizando empresas com faturamento mensal de até R$30 mil. A liberação de R$100 milhões para todo o estado se dará pelo Banco do Povo. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de conversar aqui pela internet com o doutor em Ciência da Saúde, o Paulo Gentil. Paulo, fechar academias e parques com pessoas trancadas em casa no puro sedentarismo é o mesmo que enfraquecer todo mundo no momento de guerra? Ótima tarde, bem-vindo aqui. Boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde aos telespectadores e eu concordo, isso virou uma psicopatia, né? Está se confundindo posição política com opinião técnica. Existem estudos mostrando que com medidas adequadas não há contaminação dentro das academias. Tem um estudo na Coreia, por exemplo, que havia instrutores contaminados e com o distanciamento adequado ninguém se contaminava e nem não havia contaminação primária, secundária. E a questão do parque, né, o que está acontecendo em alguns locais é mais absurda ainda. Porque a contaminação em espaço aberto, o risco de contaminação é mínimo. Tem estudos com milhares de corredores que continuaram correndo normalmente, milhares, e nenhum deles se contaminou, nenhum deles teve contaminação secundária. Só 2, de mais de 2 mil foram internados, e desses 2, nenhum deles passou mais do que um dia internado. Então, assim, está se enfraquecendo as pessoas sem uma razão justificável do ponto de vista científico. Para quem está em casa entender, então, explica para a gente como o exercício físico pode ser, então, um remédio para a população contra o vírus nesse momento. Bem, o que nós sabemos é que a inatividade ela enfraquece a imunidade e aumenta o risco de adoecimento. Por exemplo, uma pessoa sedentária tem o dobro do risco de adoecer comparado com uma pessoa fisicamente ativa. Se você comparar, por exemplo, estudos que mostram que inserem vírus que causam inflamação pulmonar e mantém essa pessoa sedentária ou fisicamente ativa, se ela ficar fisicamente ativa, o dano no pulmão desse vírus cai pela metade. Existem substâncias liberadas pelo exercício, como, por exemplo, a irisina, que inibem a replicação do vírus. O risco de hospitalização ele cai 34% em pessoas ativas, comparadas com pessoas sedentárias. Por exemplo, se a pessoa aumentar um desvio padrão, seu nível de força, o risco dela ser hospitalizada cai 36%. E aqui é muito importante que as pessoas podem cair na falácia da invencibilidade versus redução de risco. Ninguém está falando que a pessoa vai ser imune, mas sim que a pessoa vai diminuir o risco de ter um quadro grave. Existe algum viés aí que as pessoas estão vendo, por exemplo, o usuário de esteroide anabolizante tem um risco aumentado por um fator específico. E a gente não pode esquecer das comorbidades, como o colega falou da obesidade. De 2,5 milhões de mortes computadas, 2,2, praticamente 90% foram em países em que tem excesso de peso. Se você pensar em outras comorbidades associadas, por exemplo, à morte, né, a hipertensão, uma pessoa hipertensa tem 154% a mais de risco de morrer. Um diabético tem 142% a mais de risco de morrer. E todas essas doenças são controladas pelo exercício físico na mesma magnitude que o remédio. Isso não é só para pessoa doente, não. Só para dar um exemplo, uma pessoa saudável, se ficar 2 semanas parada, o metabolismo de glicose dela cai 20%. E a glicose dela, quando ela dá entrada no hospital, é associada ao risco dela morrer de Covid. Então, o risco de redução no metabolismo de glicose, verificado nesse estudo, esse risco de 20%, é a quantidade de sedentarismo que está sendo, por exemplo, induzida em São Paulo pelas medidas restritivas. Então, pensa bem, uma pessoa mesmo sem ser diabética, se a glicemia dela piorar, o risco dela morrer de Covid aumenta, aí eu coloco ela sedentária ao nível do metabolismo de glicose dela ser prejudicado. Então, o que acontece? Eu pego essa população, por meio eu enfraqueço a imunidade dela, eu aumento o risco de adoecimento, eu descontrolo a pressão, eu descontrolo a glicemia, olha o tanto de problema que eu estou gerando. Então, o exercício, ele é um aliado muito importante e a população está sendo suprimida disso, sem nenhuma justificativa plausível.
Paulo, rapidamente, por favor, para a gente encerrar, temos ainda um minutinho mais ou menos. Você acredita que é impossível criar medidas sanitárias eficazes, mas de controle ali nas academias, nos parques, para que as pessoas possam frequentar e mesmo assim não se contaminar? Olha, jamais, isso não é impossível. Eu coordenei um grupo com um pesquisador, eu coordenei um estudo de um grupo de infectologistas da USP, pesquisadores da Itália, do Reino Unido, da Espanha, e a gente publicou essas medidas e elas são muito fáceis de ser aplicadas. As pessoas ficam na falácia dizendo assim, mas é arriscado. É arriscado se considerar o cenário anterior à pandemia, que as pessoas ficavam confinadas em um local, com má circulação e medidas de higiene inadequadas. Mas com as medidas que a gente estudou e que estão sendo divulgadas, a academia, por exemplo, é um dos locais mais seguros de todos. Isso está documentado. A gente sofre o problema ideológico e o problema político do mau uso das informações. Doutor em Ciência da Saúde, Paulo Gentil, muitíssimo obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Uma ótima tarde para todos. Até mais.